pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja, porque comigo está indo muito bem. O canal está indo de vento em popa, crescendo cada vez mais. Muito obrigado a todos vocês. Vocês estão ajudando muito o canal a crescer. Bom, vamos pro direto que interessa, que é o assunto do podcast. Há alguns anos atrás, eu trabalhei aqui no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Eu trabalhava, eu e mais dois rapazes, né? Aí no dia a dia lá, vai e vem no trabalho e tal, surgiu um assunto descontraído, a gente começou a conversar. Aí surgiu o assunto de mulher, a gente continuou descontraído conversando. Aí até comentei lá que eu tava afim de uma mulher na época, esse fato aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás, quase. E aí um dos rapazes, né, chamado Edson, mesmo na conversa sendo num tom engraçado assim tal, de tiração de sarro entre a gente, ele falou assim: nunca goste de uma mulher mais do que você gosta de você mesmo. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque nessa época eu estava gostando de uma mulher e tal, uma garota na época, e a gente conversando sobre isso e tal, aí ele foi e mandou isso pra mim. E aquilo ficou na minha cabeça e tal, eu já tinha ouvido falar isso algumas outras vezes, só que na época eu não seguia muito isso a risco, né? Era muito novo, não seguia isso muito a risco. E aí, esses dias eu tava vendo alguns posts na internet de casos onde o cara, ele claramente, ele gosta muito mais da mulher do que dele mesmo, né? E aí me fez lembrar dessa conversa que eu tive com esse rapaz, né, com o Edson, e ele falou isso pra mim, que a gente nunca pode gostar mais de uma mulher do que da gente mesmo. E isso me faz lembrar de alguns erros que eu cometi no passado, né? E trazendo para a realidade de hoje, eu vejo muitos casos onde o cara ele usa o eu gosto dela como muleta para o cara tomar diversas atitudes que mostram que ele gosta muito mais da mulher do que dele mesmo. E eu muitas vezes cometi esses erros e vejo casos também onde as atitudes do cara levam quem está fora a acreditar que não é nem que ele gosta mais da mulher do que dele mesmo. Ele não gosta dele mesmo. Porque eu vejo muitos casos como muitos caras veem o tal do eu gosto dela como uma muleta para tudo. Então o que acontece? Está muito claro que a mulher ela não está afim dele, ou de repente a mulher até tem algum interesse nele, mas ela vê ele como um cara pro final da fila, tipo um cara pro prêmio de consolação, um cara para quando tudo é errado na vida dela, isso está muito claro. Mas o cara ele se apoia tanto no eu gosto dela que ou ele não consegue perceber isso, ou pior, ele percebe, mas ele prefere se enganar e ele segue nesse mantra. Aí a mulher não responde mensagem, ele continua mandando, ele tenta conversar com a mulher não responde, ele faz tudo para chamar a atenção da mulher, a mulher não dá retorno nenhum para as atitudes que ele está tendo, e ele continua fazendo isso, e isso gera um ciclo no qual o cara ele vai ficando cada vez mais até obcecado pela mulher, porque tem aquela máxima, né, que eu acredito muito, que a gente tende a gostar daquilo que é mais difícil, né? Então o cara tem na cabeça, pô, tá difícil conquistar essa mulher, então é isso que eu vou continuar fazendo, vou continuar tentando. E ele vai se ferrando uma vez atrás da outra. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba gerando na mulher um sentimento de pena por esse cara. Porque a mulher, com certeza, ela já percebeu que ele gosta muito mais dela, ele pensa muito mais nela, gosta muito mais dela do que gosta dele mesmo e pensa nele mesmo. E quando o cara entra nesse espiral, né, no qual ele gosta mais de uma outra pessoa do que dele mesmo, a tendência é esse cara ele ficar achar normal ser feito de palhaço, ele acha normal a mulher sacanear ele ser feito de palhaço, ele acha que o fato dele gostar de uma mulher justifica tudo que ele faz e tudo também que a mulher faz com ele, porque ele perdeu totalmente o senso
de gostar de si mesmo, de amor próprio, de respeito próprio. Ele perdeu tanto isso que o cara é humilhado, ele é sacaneado, ele é passado para trás, e ele acha que tudo isso é normal, né? E que a mulher foi tudo com ele é normal. E ele acha também que ele tem que continuar lutando pela mulher. Por quê? Porque ele gosta dela. E cai no que eu falei, né? O cara coloca o eu gosto dela acima de tudo e de qualquer situação, inclusive situações que colocam ele em situações humilhantes e degradantes para ele mesmo. Só que ele gosta tanto da mulher, ele esquece tanto de gostar dele mesmo, que por mais que essas situações sigam acontecendo, ele segue tendo esse mesmo tipo de comportamento que no final só vai fazer a mulher ter pena dele mesmo e ele destruir o autorrespeito que ele tem por ele mesmo. E aí isso é uma espiral de destruição terrível para o homem, porque ele segue cometendo esse mesmo erro com diversas mulheres, e o psicológico dele, o amor próprio dele vai caindo tanto, mais tanto, que ele passa a achar normal ser achincalhado, ser humilhado. Ele acha normal isso e ainda acha que tem que continuar lutando. Por quê? Porque ele tem na cabeça dele que o fato dele gostar de uma mulher está acima de tudo, inclusive acima do respeito que ele deveria ter por ele mesmo. Né? E tudo isso que eu falei para vocês foram erros que eu mesmo cometi no passado, né? E que eu aprendi muito com os erros que eu cometi, né? Esse fato do Edson falar para mim, nunca goste de uma mulher mais do que você gosta de você mesmo tendo ouvido isso, eu cometi o mesmo erro de tudo isso que eu falei aqui no podcast diversas vezes, porque eu demorei a colocar em prática esse ensinamento que o Edson me deu. E eu tomei muito na cabeça, apanhei muito, sofri muita humilhação, e no final, lógico que tem o erro da mulher de ter feito tudo isso comigo, mas o culpado muitas vezes fui eu mesmo, que não tive respeito e amor próprio por mim mesmo. Eu gostava mais da mulher, tinha mais respeito por ela do que gostar mais de mim e mais respeito por mim mesmo. E isso só acabou com o meu psicológico. Até que eu acordei em relação a isso, e depois de muito tempo, toda vez que eu me interessava por uma mulher, automaticamente, quando eu pensava em fazer alguma coisa, mandar uma mensagem, puxar algum assunto, fazer algo para tentar interagir com essa mulher, passou a vir na minha cabeça tudo isso que eu passei, que outros caras passam, que eu acabei de falar aqui no podcast, somado ao que o Edson me falou há quase 10 anos atrás. Então eu sempre vinha na minha cabeça, você nunca pode gostar de uma mulher ou de qualquer outra pessoa mais do que você gosta de você mesmo. E isso me ajudou muito a resgatar o meu amor e respeito próprio. Mas é uma pena que muitos caras eles não têm alguém para falar isso para eles, né? E muitas vezes alguém falou, mas ele não põe em prática, e muitas vezes o cara ele não tem o chamado Simon Call de entender que quando ele gosta mais de uma pessoa do que dele mesmo, ele está prejudicando a ele mesmo. Muitos caras não têm essa noção, como eu também não tinha. E o que me chama muita atenção é que nos dias de hoje, né, a manjinice, né, que na minha opinião essa manjinice que muitos caras fazem com as mulheres, cai muito nisso, né? Ele gosta mais da mulher do que dele mesmo. E parece que nessa época de redes sociais, mulheres com ego cada vez mais inflado, ao invés da manjinice do homem diminuir, ela tem aumentado. E parece que é uma coisa que não dá sinal nenhum de que vai retroceder. Parece que cada vez mais as mulheres têm o ego cada vez mais inflado e os homens cada vez mais perdem o respeito e gostam cada vez menos de si mesmo. E isso mostra que a gente tende a ter, hoje e num futuro recente, cada vez mais homens que gostam mais de uma outra pessoa do que dele mesmo. E quando um homem gosta mais de uma outra pessoa do que dele mesmo, o caminho dele tende a ser rumo ao abismo. Então, gostem mais de você mesmo do que de uma outra pessoa. A gente tem sempre que vir em primeiro lugar. E eu acho que tem que ser assim pro nosso bem mesmo, pro bem da nossa própria saúde mental.